Quanto mais o mundo parece mapeado, explicado e previsível, mais a gente sente que algo se perdeu pelo caminho. A verdade é que ainda existem lugares no planeta que não cabem em fotos, nem em palavras rápidas. Lugares que desafiam a lógica, silenciam a pressa e despertam algo antigo dentro da gente. Talvez o maior mito dos nossos tempos seja acreditar que já vimos tudo. Porque quando se vai além dos mapas, a Terra revela cenários de fantasia, uma beleza surreal e uma atmosfera mística que não foram feitos para multidões, foram feitos para quem ainda sabe sentir. Hoje, esta não é apenas uma viagem por lugares mágicos. É um convite para lembrar que o mundo ainda guarda segredos e que você ainda pode se surpreender. Vale de Jiuzhaigou, China. O Vale de Jiuzhaigou não é apenas um destino, é uma daquelas raras paisagens de outro mundo que fazem a mente desacelerar sem pedir licença. Quem chega ali sente, logo de cara, que está entrando em cenários de fantasia, onde a beleza surreal não grita, ela sussurra. Lagos de azul turquesa parecem espelhos lapidados pela própria terra, refletindo florestas que mudam de cor como se respirassem junto com as estações. Não à toa, muitos dizem que esse é um daqueles lugares mágicos que só existem porque o planeta ainda guarda seus segredos. É como atravessar uma fronteira invisível, bem além dos mapas. O clima ali conversa com a alma do lugar. Invernos silenciosos, cobertos por neve delicada e verões frescos, onde a água corre cristalina sem pressa alguma. As florestas são densas, vivas, cheias de um encanto natural que parece proteger cada trilha, cada lago, cada queda d'água. O mentor costuma dizer que Jiuzhaigou é um espetáculo da terra encenado sem plateia fixa, apenas para quem tem olhos atentos. Os povos tibetanos que habitam a região tratam o vale como território sagrado, um espaço onde natureza e espiritualidade caminham lado a lado. E talvez seja justamente essa atmosfera mística que faz tudo ali parecer tão fora da lógica comum. Caminhar por Jiuzhaigou é como folhear um livro antigo, daqueles que não se leem com pressa. Cada lago muda de tom conforme a luz, criando uma sensação de mistério constante, como se o cenário estivesse vivo e observando de volta. O viajante atento percebe que ali não se trata apenas de beleza, mas de silêncio, respeito e tempo desacelerado. É um lembrete sutil de que ainda existem territórios remotos, quase intocados, onde o mundo não foi simplificado demais. E quando se deixa o vale para trás, fica a estranha sensação de que esse foi só o primeiro portal, porque há outros lugares escondidos, esperando logo adiante. Caverna de Son Doong, Vietnã. A Caverna de Son Doong, no Vietnã, é daqueles lugares mágicos que desafiam qualquer ideia comum de escala. Não se trata apenas de uma caverna, mas de um universo escondido sob a superfície da Terra, tão vasto que abriga florestas, rios e até nuvens próprias. Quem escuta sobre Son Doong pela primeira vez costuma achar exagero, mas basta imaginar prédios de dezenas de andares cabendo dentro dela para perceber que estamos diante de verdadeiras paisagens de outro mundo. É como se o planeta tivesse decidido guardar um segredo gigantesco, bem além dos mapas, longe da pressa humana. Lá dentro, o tempo parece seguir outro ritmo. A luz do sol entra por colapsos no teto e cria clarões que iluminam selvas internas, onde árvores crescem sem jamais terem visto o céu aberto. A umidade constante, o silêncio profundo e o eco distante da água formam uma atmosfera mística difícil de descrever, mas fácil de sentir. O mentor costuma brincar que Son Doong parece um lembrete humilde da terra dizendo: "Vocês conhecem menos do que imaginam." Cada passo revela uma beleza surreal, não polida, não domesticada, mas bruta e honesta, como a natureza em seu estado mais puro. As comunidades locais sempre souberam da existência da caverna, mas por muito tempo ela foi apenas uma lenda sussurrada entre gerações. Hoje, o acesso é rigidamente controlado,
justamente para preservar esse encanto natural raro, quase sagrado. Não há exploração em massa, nem trilhas fáceis. E talvez seja isso que mantém Sondung como um verdadeiro espetáculo da Terra, reservado a poucos. Ao sair dali, quem teve o privilégio de entrar, carrega a sensação de ter atravessado um portal escondido e a certeza de que, se existe algo assim sob nossos pés, outros mundos secretos ainda aguardam na próxima curva dessa jornada. Pilar de Katski, Geórgia, ênfase espiritual. O Pilar de Katski, na Geórgia, não foi feito para impressionar os olhos, mas para provocar o espírito. Aquela coluna de rocha solitária, erguida como um dedo apontando para o céu, parece um convite silencioso ao recolhimento. Não há exuberância óbvia, nem cores gritantes, mas existe algo mais raro: presença. É um daqueles lugares mágicos, onde o vazio fala mais alto que qualquer palavra. Um cenário que escapa à lógica comum e se encaixa perfeitamente entre as paisagens de outro mundo, bem além dos mapas da vida cotidiana. No topo estreito, quase inacessível, a pequena igreja medieval não está ali por acaso. Monges acreditavam que a altura física criava distância das distrações humanas e proximidade com o divino. Subir o pilar não era apenas um desafio corporal, mas um ritual de desapego, uma renúncia simbólica ao mundo de baixo. O vento constante, o isolamento extremo e o silêncio profundo criam uma atmosfera mística que convida à introspecção. O mentor costuma dizer que ali se aprende uma lição simples e dura. Para ouvir a própria consciência, às vezes é preciso se afastar de tudo, e essa escolha radical torna o lugar ainda mais carregado de beleza surreal. Aos pés do pilar, a vida segue simples, quase humilde. Vilarejos verdes, campos cultivados e uma relação antiga com a fé moldam o cotidiano das pessoas. O contraste entre o chão fértil e a solidão do topo reforça o simbolismo do lugar. O pilar não rejeita o mundo, apenas o observa de outra perspectiva. Um verdadeiro espetáculo da terra, onde rocha, silêncio e espiritualidade se unem num equilíbrio improvável. E ao se afastar dali, fica a sensação de que esse foi apenas um degrau, porque outras florestas sagradas e territórios intocados ainda aguardam na próxima etapa dessa jornada. Floresta de Jabatuhan, Indonésia. A floresta de Jabatuhan, na ilha de Java, é daquelas paisagens que parecem respirar junto com quem entra. Logo nos primeiros passos, o visitante percebe que ali não se anda, se escuta. Árvores centenárias cobertas por musgos espessos e vinhas pendentes formam cenários de fantasia tão densos que a luz do sol chega filtrada, suave, quase respeitosa. É impossível não sentir que se atravessou um limite invisível, como se aquele fosse um dos raros lugares mágicos preservados pelo próprio tempo. Um convite silencioso para ir além do conhecido, bem além dos mapas comuns. A umidade constante cria uma vida exuberante. Samambaias gigantes, raízes expostas como esculturas naturais e um perfume terroso que envolve tudo. O clima ali não é apenas quente, é acolhedor, quase maternal, sustentando um encanto natural que não tenta impressionar, apenas existir. Povos locais convivem com a floresta há gerações, respeitando seus ciclos, seus silêncios e seus avisos. O mentor costuma dizer que Jabatuhan ensina algo simples, mas profundo. Nem toda força faz barulho. Em meio àquela atmosfera mística, percebe-se que a beleza surreal pode ser calma, paciente e profundamente viva. Caminhar por Jabatuhan é como avançar por um sonho lúcido, onde cada curva esconde uma nova surpresa verde. A floresta parece intocada não por acaso, mas por escolha, humana e natural. Ela não se oferece fácil, não se revela por completo, e talvez seja isso que a transforme num verdadeiro espetáculo da terra. Ao sair, fica aquela sensação curiosa de ter sido observado pela própria paisagem, como se algo ali tivesse ficado guardado na memória do lugar. E esse sentimento prepara o espírito para o próximo destino,
um território ainda mais antigo, onde a terra se ergue em forma de muralhas vivas. Parque Nacional Canaima, Venezuela. O Parque Nacional Canaima, na Venezuela, é um daqueles lugares que fazem a noção de tempo perder o sentido. Ali, a terra parece antiga demais para se apressar. Tepus gigantes emergem da selva como muralhas de um mundo esquecido, com topos planos que parecem mesas suspensas no ar. É impossível não sentir que se entrou em paisagens de outro mundo, onde os cenários de fantasia não são invenção humana, mas obra paciente da geologia. Um território que existe claramente, além dos mapas do cotidiano. O clima é úmido, vivo, pulsante, e a vegetação se adapta a condições únicas, criando espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Rios escuros serpenteiam pela floresta e despencam em cachoeiras que parecem cair do céu, formando um espetáculo da terra difícil de traduzir em palavras. Para os povos indígenas da região, os tepus são morada de espíritos antigos, lugares sagrados onde a natureza não é cenário, mas entidade viva. O mentor costuma dizer que Canaima não se visita, se respeita. Talvez por isso a atmosfera mística ali seja tão intensa e a beleza surreal, tão silenciosa. Viver Canaima é aceitar a lentidão, o isolamento e a grandiosidade sem filtros. Não há pressa, nem excesso de sinais humanos. Há apenas o som da água, do vento e da floresta. Esse encanto natural provoca algo raro: humildade. Quem passa por ali percebe que o planeta não foi feito sob medida para nós, e isso é libertador. Ao deixar Canaima, a sensação é de ter espiado um capítulo primordial da Terra, e de que, logo adiante, existem outros vales igualmente enigmáticos, onde a própria paisagem parece ganhar forma humana. Vale das Almas, Bolívia. O Vale das Almas, na Bolívia, é daqueles lugares que não pedem explicação, pedem silêncio. Logo ao entrar, o visitante percebe que as formas verticais de pedra não estão ali por acaso. Elas se erguem como sentinelas antigas, esculpidas pela paciência do vento e da chuva. O cenário lembra um bosque petrificado, quase humano em sua postura, criando cenários de fantasia que desafiam a lógica. É impossível não sentir que se atravessou um limiar para paisagens de outro mundo, claramente além dos mapas habituais. O clima seco do altiplano, combinado com a altitude elevada, intensifica cada sensação. O ar é rarefeito, o céu parece mais próximo e o som do vento ganha protagonismo, ecoando entre as colunas como um sussurro ancestral. Não à toa, os habitantes locais dizem que o vale fala, e quem escuta com atenção entende por que o lugar carrega uma atmosfera mística tão marcante. O mentor costuma dizer que ali a terra ensina sobre impermanência. Tudo muda, tudo se desfaz, até a rocha. Ainda assim, a beleza surreal permanece, firme, silenciosa e profunda. Apesar da aparência árida, a vida resiste nas fendas. Pequenos arbustos, líquens e cactos adaptados mostram que até nos ambientes mais extremos existe encanto natural. O Vale das Almas não impressiona pelo excesso, mas pela essência. Um verdadeiro espetáculo da terra, que convida à introspecção e à humildade. Ao deixar o vale, a sensação é de ter caminhado por um lugar que observa mais do que é observado. E isso prepara o espírito para o próximo destino, onde o ser humano decidiu erguer sonhos verticais em pleno deserto. Cidade de Shibam, Iêmen. A cidade de Shibam, no Iêmen, surge no meio do deserto como uma miragem que decidiu se tornar permanente. Torres de adobe se erguem lado a lado, formando um horizonte vertical improvável, tão inesperado quanto poético. À primeira vista, parece uma invenção moderna, mas ali estão construções com séculos de história, desafiando o tempo e o clima extremo. É um daqueles lugares mágicos,
onde a engenhosidade humana dialoga com a paisagem árida, criando cenários de fantasia que parecem existir além dos mapas tradicionais. O calor intenso do dia contrasta com noites mais frescas, e as paredes grossas das torres foram pensadas justamente para isso, mantendo os interiores habitáveis em meio ao deserto. A vida em Shibam sempre foi vertical por necessidade, proteção contra invasões, economia de espaço e convivência comunitária. O mentor costuma dizer que essa cidade prova que o ser humano também sabe criar paisagens de outro mundo quando respeita o ambiente em vez de enfrentá-lo. Caminhar por suas ruas estreitas é sentir o peso da história viva, envolta numa atmosfera mística discreta, quase silenciosa. Apesar da aparência austera, Shibam pulsa cultura, tradição e resiliência. As famílias compartilham saberes antigos, histórias de caravanas e rotas de comércio que cruzavam a Península Arábica. Há um encanto natural raro na simplicidade funcional dessas torres, que fazem da cidade um verdadeiro espetáculo da terra moldado por mãos humanas. Ao deixar Shibam, fica a sensação de que ainda existem outros lugares onde a realidade se curva à imaginação. Talvez em montanhas que mudam de cor como se fossem vivas. Monte Kelimutu, Indonésia. O Monte Kelimutu, na Ilha de Flores, é um daqueles lugares mágicos que parecem mudar de humor junto com o tempo. No topo do vulcão, 3 lagos ocupam crateras vizinhas, cada um com uma cor própria, e nenhuma delas permanente. Azul turquesa, verde esmeralda, marrom escuro, branco leitoso. As tonalidades se transformam como se a própria terra estivesse respirando. É impossível não sentir que se está diante de paisagens de outro mundo, um verdadeiro portal além dos mapas convencionais. O clima ali é instável e silencioso, com névoas que sobem devagar ao amanhecer, criando cenários de fantasia quase etéreos. Os gases vulcânicos e os minerais dissolvidos na água explicam as mudanças químicas, mas não explicam a sensação. Para os povos locais, cada lago abriga as almas dos mortos, separadas conforme sua jornada em vida. O mentor costuma dizer que Kelimutu ensina algo raro. Nem tudo precisa ser compreendido para ser respeitado. Essa mistura de ciência e crença fortalece a atmosfera mística e amplia ainda mais a beleza surreal do lugar. A vegetação ao redor é resiliente, adaptada ao solo vulcânico fértil e ao clima variável. Pequenos vilarejos mantêm rituais ancestrais, celebrando o vulcão não como ameaça, mas como guardião. Há um encanto natural profundo em observar como o ser humano aprende a conviver com forças tão imprevisíveis. Kelimutu não oferece respostas prontas, oferece contemplação. Um espetáculo da terra que muda diante dos olhos e deixa claro que a realidade pode ser fluida, preparando o espírito para o próximo cenário, onde a própria rocha parece se mover com o vento. Pináculos de Putangiruá, Nova Zelândia. Os pináculos de Putangiruá, na Nova Zelândia, parecem um exército silencioso congelado no tempo. Colunas afiadas de rocha se erguem do solo seco, como se tivessem sido esculpidas por mãos pacientes, criando cenários de fantasia que desafiam a lógica comum. À primeira vista, o lugar soa hostil. Ao caminhar entre os pináculos, porém, surge um respeito quase reverente. É como entrar num cenário que não pede pressa, apenas atenção. Um desses raros lugares mágicos que só revelam seu valor a quem desacelera, bem além dos mapas conhecidos. O vento é presença constante e atua como escultor invisível, moldando a paisagem dia após dia. O clima seco contrasta com a vegetação baixa e resistente, que insiste em brotar entre as fendas, provando que a vida sempre encontra um jeito. O mentor costuma dizer que Putangiruá é uma aula silenciosa sobre o tempo. Nada ali nasceu de repente, tudo foi construído grão a grão. Essa paciência extrema transforma o lugar em paisagens de outro mundo, onde a beleza surreal não vem da abundância,
mas da forma. Cada sombra projetada pelos pináculos muda o cenário ao longo do dia, como um relógio natural. Caminhar por ali é sentir-se pequeno de um jeito bom, quase libertador. Não há placas chamativas nem multidões, apenas trilhas simples e um silêncio que convida à contemplação. Esse encanto natural discreto faz dos pináculos um verdadeiro espetáculo da terra, criado sem intenção estética, mas cheio de significado. Ao sair do Vale Rochoso, fica a sensação de que a terra ainda guarda surpresas em lugares improváveis, talvez em cânions escondidos, onde a água esculpe segredos longe dos olhares apressados. Quebrada Gata, Costa Rica. A Quebrada Gata, na Costa Rica, é um daqueles segredos que a natureza só entrega a quem aceita se perder um pouco. Não há placas chamativas, trilhas bem definidas ou multidões disputando espaço. Há apenas um cânion coberto por vegetação exuberante, onde paredes de pedra liberam cachoeiras finas que caem em piscinas naturais de água cristalina. É fácil entender por que esse lugar parece existir. Além dos mapas, guardado como um tesouro silencioso entre cenários de fantasia tropicais. O clima úmido e quente alimenta uma explosão de vida. Samambaias, cipós e árvores altas criam sombra constante, enquanto o som da água domina o ambiente, abafando qualquer pensamento apressado. O mentor costuma dizer que Quebrada Gata ensina algo essencial. Nem toda beleza quer ser famosa. Esse encanto natural intacto cria uma atmosfera mística suave, quase acolhedora, onde o tempo parece desacelerar por vontade própria. Cada passo dentro do cânion reforça a sensação de estar atravessando uma dessas raras paisagens de outro mundo, onde o simples se torna extraordinário. As comunidades próximas conhecem o local há gerações, mas o tratam com respeito, evitando transformá-lo em atração de massa. Talvez seja isso que mantém sua beleza surreal tão viva e autêntica. Quebrada Gata não impressiona pelo tamanho ou pela grandiosidade extrema, mas pela intimidade que cria com quem chega. Um verdadeiro espetáculo da terra, feito de silêncio, água e verde. Ao deixar o cânion, surge a sensação inevitável de que esses 10 lugares são apenas fragmentos, porque o planeta ainda guarda muitos outros segredos esperando para serem descobertos. Se existe algo que essa jornada deixa claro, é que o mundo ainda não foi totalmente revelado e talvez nunca deva ser. Esses lugares mágicos, escondidos além dos mapas, não são apenas pontos no planeta. São lembretes vivos de que a vida pode ser mais profunda, mais lenta e mais consciente. Eles nos mostram que a beleza surreal não está só no que é raro, mas no olhar de quem aprende a enxergar. Cada espetáculo da Terra apresentado aqui carrega uma mensagem silenciosa. O planeta muda quando a gente muda a forma de se relacionar com ele. Agora, a pergunta que fica não é sobre viagens distantes, mas sobre escolhas próximas. O que, na sua vida, anda sendo vivido no automático? Onde você tem seguido mapas prontos demais e sentido falta de mistério, de encanto natural, de sentido? Esses cenários de fantasia existem para lembrar que ainda há espaço para curiosidade, para contemplação e para decisões mais alinhadas com quem você realmente é. Às vezes, ir além não exige avião. Exige coragem para desacelerar e perceber o que sempre esteve ali. Agora que você atravessou esses lugares mágicos, percorreu paisagens de outro mundo e sentiu o peso silencioso de um verdadeiro espetáculo da Terra, fica o convite mais importante de todos. Não volte a olhar o mundo da mesma forma. O conhecimento só cumpre seu papel quando se transforma em ação, quando muda decisões, ritmos e prioridades. Talvez você não viaje amanhã para um vale escondido ou uma floresta intocada, mas pode começar hoje a viver com mais presença, curiosidade e respeito pelo que ainda não foi explicado.